Dica de número 49. A dica de número 49 é sobre um ponto importantíssimo da parte de atos administrativos. A gente já falou sobre atributos, a gente já falou sobre elementos, a gente já falou sobre anulação, revogação. Só que agora eu quero fazer um destaque, já falamos de espécies, olha quanta coisa legal que a gente já falou. Agora eu quero fazer um destaque sobre vícios dos elementos. Ó, isso cai em prova, hein? Isso cai pra caracoles em prova. Vem comigo aqui. Como a gente já viu, o ato administrativo apresenta 5 elementos: competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Ocorre que existem situações em que, claro, o ato realmente é praticado, na grande maioria das vezes, pelo agente que é competente. Só que tem caso que a competência está viciada, porque o ato é praticado por um agente incompetente, ou que a finalidade desvia do interesse público, ou que a forma utilizada não é a forma que a lei prescreveu. O motivo apresentado não é o motivo que condiz com a realidade. O objeto gerado é ilícito, é impossível. Portanto, aqui a gente verifica a questão relacionada aos vícios nos elementos do ato. Um detalhe a ser observado é que, por mais que seja um assunto tipicamente doutrinário, existe sim previsão legal que ampara o estudo dos vícios nos elementos do ato. E o estudo se ampara nisso aqui, ó, no artigo 2º da Lei 4717 de 65. Peraí, que lei é essa, Mota? Isso é a lei que regula a ação popular. Mas o que a ação popular tem a ver com os atos administrativos? Bom, lá na Constituição Federal, a gente fez até uma dica aqui sobre o princípio da moralidade, foi a dica acho que 46, que trazia a previsão do artigo 5º, inciso 73. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular visando anular ato lesivo a... E lá a moralidade estava presente, dentre outros aspectos. Anular ato lesivo significa o quê? Que o ato tem vício. Então, peraí. O que a lei da ação popular traz para a gente aqui no artigo 2º? Ela diz que são nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades mencionadas no artigo anterior nos casos de a. Incompetência, b. vício de forma, c. ilegalidade do objeto, d. inexistência dos motivos e e. desvio de finalidade. Ok? Então, aqui a gente tem o vício na competência, o vício na finalidade, o vício na forma, o vício no motivo, o vício no objeto. Quando é que ele vai se configurar? Vamos dar uma passada nisso? Vem comigo, olha lá. O parágrafo único diz assim: para a conceituação dos casos de nulidade, observar-se-ão as seguintes normas. Vamos passear por isso? A linha A. A incompetência fica caracterizada quando o ato não se incluir nas atribuições legais do agente que o praticou. Parou. Quando é que o ato administrativo vai apresentar vício na competência? Quando é que haverá a incompetência do agente? Quando o ato que ele pratica não se inclui nas suas atribuições legais. Pegou aí? Então, o ato tem vício na competência, o agente é incompetente quando o ato que ele pratica não se inclui nas suas atribuições legais. Vamos dar um exemplo? Olha só. Existe o chamado abuso de poder, certo? O abuso de poder, contrariamente ao uso do poder, o abuso de poder é a utilização indevida, né? É o poder utilizado de maneira indevida. O abuso de poder é um gênero do qual duas espécies são extraídas: o excesso de poder e o desvio de poder. Deixa o desvio de poder de lado porque é vício na finalidade. A gente está falando do vício na competência. E o excesso de poder é um ótimo exemplo. Veja, ocorre excesso de poder quando o agente atua fora dos limites da sua competência. Imagine, por exemplo, que eu, Mota, seja presidente de uma comissão de PAD. Qual é a minha função? Coordenar os trabalhos da comissão, elaborar relatórios junto com a minha comissão, ok? Esse é o nosso trabalho. Imaginemos que ao finalizarmos o relatório, ao invés de encaminharmos aquele relatório, anexarmos ao processo, encaminharmos à autoridade competente, que eu, Mota, resolva aplicar a penalidade. Peraí. Quando eu resolvo aplicar uma penalidade como presidente da comissão, você concorda comigo que eu estou indo muito além daquilo que a minha competência me permite? Incompetência do agente. Estou praticando um ato que não se inclui nas minhas atribuições legais. Excesso de poder. E o excesso de poder é um exemplo de vício na competência. Guarda isso. Há vício na competência quando há o excesso de poder. Por quê? Porque o agente está atuando fora dos limites da competência. Legal? Outra situação aqui de vício, o vício de forma. Olha o que ele coloca aqui. O vício de forma, linha B, consiste na omissão ou na observância incompleta ou irregular de formalidades indispensáveis à existência ou seriedade do ato. Caraca, Mota, eu li essa linha B e não entendi nada. Olha só. Aqui, quando ele fala de vício na forma, simplificando, as formalidades essenciais e indispensáveis não foram atendidas. Houve omissão
ou observância incompleta ou irregular das formalidades. Ou seja, não foi feito o que tinha que ser feito, não foi feito tudo o que deveria ser feito, ou não foi feito da maneira que deveria ser feito. Vamos lá, exemplo. O chefe do Poder Executivo tem a competência, a prerrogativa de editar decretos, né, de desapropriação, certo? Pois bem, então o ato de desapropriação deve ser editado na forma de decreto. Imaginemos que ao invés de editar decreto, o chefe do Poder Executivo edite uma portaria, uma resolução desapropriando o imóvel. Peraí, a desapropriação não deve ser feita por meio de resolução ou portaria. A forma correta qual é? Decreto. Sendo assim, há o quê? Vício de forma, porque ele não atendeu à formalidade. A forma utilizada foi diferente da forma que realmente deveria ser empregada. Tá claro isso? Então, isso caracteriza vício de forma. Aqui na linha C, a ilegalidade do objeto ocorre quando o resultado do ato importa a violação de lei, regulamento ou outro ato normativo. Veja, objeto é o conteúdo do ato. Objeto é o efeito jurídico imediato que o ato produz. Pensemos, se o objeto é o efeito jurídico imediato que o ato produz, o objeto deve ser o quê? Lícito, possível e determinado. O objeto, então, não pode ser ilícito. O objeto não pode ser impossível, não pode ser indeterminado. Você não pode determinar uma desapropriação sem indicar que imóvel será desapropriado. Você não pode colocar desapropriação de um imóvel. Tá, de um imóvel, qual é o imóvel? Tem que indicar qual é o imóvel, ok? Imagine, por exemplo, nomear, exemplo do livro da professora de Pietro, a nomeação para um cargo público inexistente. Se o cargo não existe, como é que você vai nomear uma pessoa? O objeto é impossível. O objeto não pode ser ilícito. Veja só, lá na norma que fala de desapropriação, o ente maior pode desapropriar o menor, mas o menor não pode desapropriar o maior, certo? Imagine, exemplo também da obra da professora de Pietro, um município desapropria bem da União, o que é proibido por lei. Olha só que curioso esse exemplo. Esse é exemplo da professora de Pietro, hein? O município desapropria bem da União, o que é proibido por lei. Veja, num primeiro momento, numa leitura apressada, você pensaria que tem vício na competência, que fala assim, o município não tem competência para desapropriar bem da União. Mas pensa comigo, vou repetir o exemplo. O município desapropria bem da União, o que é proibido por lei. O que é proibido por lei? Desapropriar bem da União. Desapropriar bem da União é proibido, os bens da União são inexpropriáveis. Pensemos, então o município não pode fazer tanto quanto ninguém pode fazer. Então o vício não está na competência. O município não tem competência. Não, é porque ninguém tem competência. Se a lei proíbe a desapropriação de bem da União e alguém o faz, esse alguém está contrariando a lei. Portanto, o que está acontecendo? O resultado do ato importando violação de lei. Vício no objeto. Olha como é que é fácil errar isso numa prova. Percebeu? Muito cuidado com isso. Esse exemplo, inclusive, volto a dizer, da obra da professora Maria Silvia Zanella de Pietro. Então aqui já ficaram caracterizadas a incompetência do agente, o vício de forma e a ilegalidade do objeto. Temos aqui nas alíneas D e E, na linha D, a inexistência de motivos. Motivo, modo, se verifica quando a matéria de fato ou de direito em que se fundamenta o ato é materialmente inexistente ou juridicamente inadequada ao resultado obtido. Em outras palavras, o que isso aqui significa? Significa o seguinte, o motivo está viciado quando aquilo que você alega para justificar o que aconteceu é falso, inexiste. É isso que ele está dizendo aqui. A matéria de fato ou de direito na qual o ato está se fundamentando é materialmente inexistente, ou seja, nada aconteceu, ou juridicamente inadequada, não é compatível, é falso, não tem uma relação com o caso concreto. Isso é vício no motivo. Tá claro? Aliás, aqui a gente precisa lembrar de uma famosa teoria chamada teoria dos motivos determinantes. O próprio nome está dizendo. O que diz a teoria dos motivos determinantes? A teoria dos motivos determinantes diz que, uma vez motivado o ato, que os motivos alegados ficam atrelados a ele, constituindo o pressuposto de validade. Portanto, independentemente da motivação do ato administrativo ser obrigatório ou não, quando o ato é motivado, e esse motivo é falso, inexistente, esse ato deve ser invalidado em razão de vício no motivo. Veja só, imaginemos hipoteticamente uma situação. Imaginemos que um servidor ocupante de cargo comissionado seja exonerado. Ora, cargo comissionado é cargo de livre nomeação e exoneração, nem precisa motivar o ato. Mas ainda assim a administração motivou, alegando que naquele caso havia falta de verba.
O indivíduo arrumou os cacarecos dele, foi exonerado por falta de verba, comissionado, colocou a mochila nas costas e foi embora. Chegou à casa dele e lembrou que tinha esquecido uma coisa na repartição. Na semana seguinte passou lá para buscar. Tinha uma pessoa sentada na mesa dele, ele pergunta, dá licença, você está ocupando o lugar aqui que era meu? Sucesso aí para você. Qual o cargo que você veio ocupar? Tal cargo. Era o cargo do qual ele tinha sido exonerado. Aí ele fala assim, ué, mas eu fui exonerado sob a alegação de falta de verba. Aí o cara, você foi exonerado, disseram que era falta de verba e dá aquela risadinha provocativa. Peraí. Se o cara foi exonerado sob a alegação de falta de verba, na semana seguinte já tem gente no lugar dele, então não estava faltando verba. Pergunto, a matéria de fato ou de direito na qual o ato se fundamenta é ou não é materialmente inexistente ou juridicamente inadequada? Não está faltando verba, a administração alegou aquilo, mas aquilo não era verdadeiro. Ah, Mota, mas nem precisava motivar. Não importa, mesmo que não precisasse, houve a motivação, a exposição dos motivos. E outra, se essa exposição dos motivos ocorre e o motivo é falso e inexistente, esse ato deve ser invalidado. A aplicação da teoria dos motivos determinantes. Portanto, uma vez motivado o ato, esse motivo alegado ele tem que ser verdadeiro. Tá? Por quê? Porque ele fica atrelado ao ato, constituindo o pressuposto de validade. Pressuposto de validade. Se o motivo é falso, o ato deve ser invalidado. Fica ligado nisso. Vício no motivo, cai bastante em prova, hein? E aqui a linha E, o desvio de finalidade, aqui é vício na finalidade, a linha E, se verifica quando o agente pratica ato visando o fim diverso daquele previsto, explícita ou implicitamente na regra de competência. Veja só, mesmo competente, pratica o ato desviando da finalidade pública, pratica o ato com fim diverso. Exemplo clássico de prova, não importa a banca. A remoção de servidor com o intuito punitivo. A remoção não é uma forma de punição, não pode ser empregada dessa maneira. Sendo assim, quando o servidor é removido com o intuito de punição, quando o servidor ele é removido como forma de represália, está desviando da finalidade pública. Eu, Mota, sou encarregado do almoxarifado, não quis separar o material para um alta patente, lá um bigode grosso lá de dentro. Resultado, cara, beleza, vou comunicar às autoridades superiores, todo mundo num esqueminha ali, e aí determina a minha remoção para uma localidade afastada de grandes centros urbanos como forma de represália. Pergunto, ali você está atendendo à finalidade pública ou o instituto está sendo utilizado para desviar da finalidade pública? Para desviar. Nesse caso, temos o chamado desvio de finalidade ou desvio de poder, como muita gente gosta de chamar também, já que o abuso de poder, que é gênero, ele se dá na figura do excesso de poder, vício na competência, atuar fora do limite da competência, ou desvio de poder, que nada mais é do que a atuação com fim diverso, ou seja, o desvio de finalidade. Portanto, citamos aqui vícios nos 5 elementos do ato. Voltando aqui, incompetência do agente, vício de forma, ilegalidade do objeto, inexistência dos motivos e ainda o desvio de finalidade. Essa foi a dica relacionada aos vícios nos elementos do ato.